E realmente é uma tarefa muito árdua, porque o lastimável disso tudo é que o produtor rural, de um modo geral, deixa de pensar na evolução do seu negócio. Nós estamos terminando as férias, eu diria assim, porque tivemos 4 anos de Bolsonaro e 2 de Michel Temer, que praticamente as coisas no campo se pacificaram, porque quem tira a paz do campo justamente são os invasores, aquilo que sempre relativiza o direito de propriedade, pelo qual os países que o atacaram ou não o reconheceram foram para a miséria, no mundo inteiro, isso não é novidade. E um país que começa a reconhecer o direito de propriedade, porque está num crescimento fantástico, é a própria China, que está lá no regime comunista capitalista selvagem, que é uma coisa híbrida que é muito difícil de mensurar, e na realidade é que ela vem surgindo e já disputando a hegemonia mundial, mas pelos ditames do capitalismo, do direito de propriedade, por esse tipo de caminho. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente porque, na realidade, se nós, e o agronegócio brasileiro é algo absolutamente novo, nós pisamos com alguma envergadura, porque nós éramos importadores de alimentos, nós pisamos no mercado internacional a partir de 1997, com alguma envergadura. Hoje somos a terceira maior agricultura do mundo, superada por China e Estados Unidos, e somos, isto sim, o maior exportador de produtos de diversas pautas do agronegócio. Parece que isso não entrou na cabeça da esquerda brasileira, lastimavelmente, porque voltaram agora, depois desse lapso grande, em que nós não sabemos o presidente Lula 3 ainda que cabeça tem, mas parece que está com muito rancor, porque eles vêm com aquele ditado, o amor superou o ódio. Eu acho que o ódio é que está superando o amor, exatamente ao contrário, porque na realidade estamos vivendo, lastimavelmente também, num mundo de narrativas, e as narrativas não necessitam de comprovações. Olha bem o que fizeram com o trabalho escravo, não é só invasões de MST aqui no estado do Rio Grande do Sul agora, o trabalho análogo ao trabalho escravo, e escravidão é uma palavra muito forte. Mas voltamos ao tema MST, porque no passado, quando nós éramos considerados latifundiários, e hoje eles nos atacam não pelo lado do latifúndio, mas porque sim, porque somos grandes e produtivos, o agronegócio, utilização indiscriminada de agrotóxicos, e eles vêm com todo um lado que absolutamente levaria a humanidade à fome, sem dúvida nenhuma. E o Brasil hoje tem responsabilidades muito grandes. Eu acho que foi o Pedro Pôncio que falou, aí nós devemos estar alimentando mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo afora e exigimos respeito. Agora, o que é a esquerda? E a esquerda tem uma dificuldade muito grande no mundo inteiro, não é aqui, e aqui mais ainda, de lidar com a propriedade privada. Porque, veja bem, nós do governo do Bolsonaro, e eu me lembro do Geraldinho lá no INCRA, assim como a ministra Tereza Cristina, se trabalhou ardorosamente pela privatização desta propriedade, ou seja, a titulação dos assentados da reforma agrária, para que passassem a ser produtores, porque, na realidade, quando a esquerda entra no poder, ela retira terra do bem privado, dos produtores rurais, de modo geral, e coloca na coletivização, propriedade coletiva. Isso tem em todas as vertentes. Por exemplo, a MST, se faz reforma agrária e desapropria uma terra, a propriedade vai para o INCRA. Se for a questão quilombola, a propriedade vai para a Fundação Palmares. Inclusive, algum quilombo ou quilombola que esteja proprietário da sua terra, ele também perde o título de propriedade e passa tudo à Fundação Palmares. Na questão do índio, também não é diferente. Passa para a FUNAI. Portanto, a esquerda abomina o direito de propriedade. E quando não se tem segurança jurídica, não se tem segurança no direito de propriedade, como é que nós podemos pensar em fazer investimentos? Porque a agricultura moderna, diferentemente da agricultura de 50 anos atrás, que era uma agricultura da enxada, uma agricultura de subsistência, uma agricultura que praticamente não usava insumos, não. A agricultura moderna ela é altamente insumizada, ela utiliza N equipamentos que, diga-se de passagem, não é só do produtor rural, não é aquele que está lá na terra, é o conjunto da obra que leva, por exemplo, um grão ao porto. O que nós podemos dizer? A montante,
desse grão e tem alto valor agregado, que também muitas vezes dizem, não, porque não tem valor agregado, precisa de valor agregado. Não. O produto, quando chega no porto, sob forma in natura, já tem alto valor agregado. Por quê? Ele é produzido por máquinas, equipamentos, produtos químicos, fertilizantes. Quem é que fabrica tudo isso? Quem é que fabrica o caminhão que transporta tudo isso? E a maioria, 90% dos caminhões hoje fabricados no Brasil, é para transportar produtos do agronegócio. Olha a cadeia, a riqueza que isto move. Nós temos trabalhos na Farsul que, quando nós chegamos com a agricultura num determinado município X, Y, Z, o IDH sobe no outro. No outro ano, o IDH já está subindo pela chegada da agricultura, porque ela agrega muito valor, porque é uma conquista isso que nós estamos acontecendo, e é um milagre, a epopeia de um povo, que aconteceu isso em poucos anos, nós estamos falando em menos de 30 anos, isso é a conquista do povo brasileiro. Agora, quando a esquerda chega ao poder e voltou ao poder, e parece que voltou raivosa, isso nos preocupa de sobremaneira, sem dúvida nenhuma, e está nos preocupando sim, as posturas do presidente atual, do que ele está colocando, como é que está colocando este jogo dentro do poder contra o agronegócio. O que aconteceu com o nosso Ministério da Agricultura, deputado Zucca? É um ministério absolutamente frágil e fragilizado. Então, o que está acontecendo? Se esta é a sinalização para o agronegócio, que tu pegas o Ministério da Agricultura, outrora determinando os destinos da agricultura brasileira, pelo menos ajudando isto, de repente dividido em 3, Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tira a Conab, que quer botar um suposto presidente que pela legislação não pode entrar, porque é o cara que perdeu a eleição pelo PT aqui no estado do Rio Grande do Sul, diga-se passagem, ele não pode assumir, vamos ver o que mexida na lei eles vão dar para que ele possa assumir a Conab, tira o cara, leva lá para a Marina da Silva, que é outro problema em potencial muito grande, que são as questões ambientais, que nós vemos muita dificuldade, principalmente nas questões mal avaliadas, questões amazônicas, mas, na realidade, tudo se defronta com essa potência que é o agronegócio brasileiro hoje. E que, se fizermos qualquer deslize, qualquer desequilíbrio, quem vai pagar é aqueles que eles pretensamente dizem proteger, que são as pessoas mais pobres. Porque daqui a pouco, amanhã, estará tendo inflação de alimentos, e quem é que vai pagar essa conta? Porque, na realidade, o agronegócio brasileiro, se não houver nenhuma interferência, e ele é solução para o país, veja quantos bilhões de dólares nós exportamos, mais de 150 bilhões de dólares. O superávit da balança comercial foi 60 bilhões, mas o do agronegócio andou lá por 120, 130, ou seja, nós ainda financiamos outros atores da economia nacional, por exemplo, a indústria, que é deficitária, o setor de serviços, que é deficitário na balança comercial. Quem financia tudo isso é a potência do agronegócio. E hoje o que nós estamos vendo, por exemplo, e já estamos vendo isso, os salários no campo, para gente especializada e com qualidade, já estão ficando mais elevados que os salários urbanos. Agora, querem atacar justamente aquele setor da economia que está dando certo, mas será que existe pelo menos, eu diria assim, bom senso nesse tipo de situação? Creio que não.